Olá, tudo bem? Olha nós aí de novo com outro vídeo falando a verdade. Agora vamos rebater mais uma fala do mentiroso do 9 dedos do 7-1, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o Molusco. Eu acho que o Lula já está meio gagá. Nos últimos dias ele anda falando muita besteira. Ele gosta de contar uma mentira. Ele até há poucos dias falou que ele andava dando palestra, pelo mundo afora. Eu não sei quem paga para ouvir palestra do Lula. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Um homem que fala que eu estou mais sabido. Porque eu agora não vou mais enganar o povo, porque eu estou mais sabido. Mais sabido. Eu não sou professor de português. Eu conheço de teologia, de Bíblia, de futebol. Mas um presidente da República, um candidato a presidente, eu agora estou mais sabido e não vou enganar o povo outra vez. O camarada quer dizer o seguinte: nos governos anteriores, eu realmente roubei, fui ladrão, enganei o povo, agora eu estou mais sábio, eu não vou enganar outra vez, Quer dizer, eu já roubei tudo já, agora eu quero voltar e não vou roubar mais, porque eu estou mais sábio. É exatamente esta a palavra que ele quis dizer. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele anda falando aí que vai acabar com a fome, porque na época dele ele tirou milhões de pessoas da fome, que ele andava dando palestra, uma época ele estava dando uma palestra na França, e o dono da Globo estava lá com ele junto lá, e ele falou porque no Brasil tem 25 milhões de pessoas, de crianças nas ruas passando fome. Dizer que ele era aplaudido por aquilo. Ele achava graça mentir lá fora. E as pessoas aplaudem de ver um cachaça já caindo aos pedaços. Passo a passo, caminhando para a eternidade. E não se arrepende dos crimes, delitos e pecados cometidos contra a sua pátria, contra a nação. Milhares de pessoas morreram neste país por falta de hospital, porque o PT construiu o estádio de futebol para tomar 7-1. Milhares de pessoas morreram no mundo, no Brasil, e a culpa é do Bolsonaro, Mas o PT gastou bilhões e bilhões com lavagem de dinheiro para construir estádio para tomar 7-1 da Alemanha. Aquele dinheiro daria para construir em todos os municípios do Brasil um hospital. Os bilhões jogados fora para tomar 7-1. Agora o camarada vem dizer que vai acabar com a fome. Que ele era aplaudido lá fora, porque ele falava, porque no Brasil existe 25 milhões de crianças na rua passando fome. Aí depois ele dizendo, o Roberto Marinho chegou para ele e falou: Lula, mas como que tem 25 milhões de pessoas, de crianças na rua? Se fosse assim, não dava para passar na rua, Lula. E o povo acredita nisso, Lula. Ele achando graça nas mentiras que ele conta para enganar as pessoas. Gente, no governo do Lula, foi a melhor época de se governar. Ele pegou um país com plano real, que o PT foi contra o plano real. O PT foi contra o plano real. Ele pegou um país mil maravilha, que não teve pandemia, não teve nada, não teve fica em casa. O país estava mil maravilha. E o PT afundou o país. Eles tiveram 2 mandatos do Lula, quase 2 mandatos da Dilma, praticamente 2, porque o vice também conta. O vice conta. O Michel Temer foi eleito junto com a Dilma. Ela teve o impeachment dela, mas ele deu sequência ao governo dela. Então conta. Foram
16 anos no poder. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Naquele período em que o Lula foi presidente, eu gerenciava comércios em Cabo Frio. Eu cansei de ver crianças no lixão de Cabo Frio, no meio de Urubu, comendo e catando lixo para comer na época do PT. O PT era o governo Lula era o presidente da República. No governo da Dilma, quando a Dilma deixou o governo, ela deixou 14 milhões de famílias desempregadas. 14 milhões de famílias desempregadas. O que ele diz aí, que é o maior programa de Fome Zero, que foi um exemplo no mundo de Bolsa Família, que que o PT, o que ele sabe é roubar, né? Roubar, eles são mestres no roubo. O que acontece? O Fernando Henrique criou o Bolsa Escola. Né? A criança estudava, tinha uma ajudazinha ali, mais o Vale Gás, era o total de R$14 naquela época. O PT assumiu e pegou o programa social criado pelo Fernando Henrique. Isso você acha no Google, qualquer burro encontra no Google. Não sei se você é inteligente não, qualquer burro, analfabeto, chega no Google e pergunta, o Google vai te informar. Então o que acontece? O PT pegou o programa do Vale Gás, mais o Bolsa Escola do Fernando Henrique e criou o Bolsa Família, que quando o Michel Temer deixou o governo, era R$52, depois passou para R$72 e no máximo R$150, R$200. O Bolsonaro, o que ele fez? Ele criou o Renda Brasil, R$400. E outra coisa, se você arrumar um emprego, você vai continuar tendo aquele dinheiro para ser um acréscimo, para ajudar o povo. Isso é uma visão de um governo, um presidente, em que quer realmente tirar o povo da pobreza. Agora, eu não conheço um pobre em que o Lula tirou da pobreza. Um único pobre que eu conheço que o Lula tirou da pobreza foi o filho dele, Lulinha. Porque o Lulinha, ele limpava lofote de elefante, trabalhava no zoológico, limpava o botão dos elefantes, não tinha nada, ganhava R$900 por mês. Hoje é um dos fazendeiros mais ricos do mundo. Do mundo. 2% das fazendas do Tocantins, o Lulinha é o dono de 2% das fazendas do Tocantins. Há pouco dia ele estava numa Ferrari aí, andando aí, numa Ferrari. Tá? Esse é o carrinho dele, uma Ferrari. Tá? O Lula, depois que saiu do governo, depois que ele deixou o governo, o patrimônio dele cresceu 600%. 600%. Ora, por que o Ministério Público, por que as autoridades não investigam de onde veio esse dinheiro? Ah, a Lava Jato é mentira. O Lula é inocente. Mas inocente? E as malas de dinheiro devolvidas? E um gerentezinho da Petrobras que devolveu uma bacatelazinha de 100 milhões de dólares para os cofres públicos? Hein? Essa é a minha pergunta. Esse é o cara que quer tirar o pobre da pobreza, quer acabar com a fome do país. Gente, eu confesso que estamos passando por luta, dificuldade, por crise, o mundo todo. Mas aonde eu vou, eu não conheço ninguém que esteja passando fome. Eu não conheço ninguém
que esteja passando fome. Eu convivo com as pessoas pobres. Eu convivo com a comunidade. Ninguém está passando fome. Essa fome só está na mentalidade do PT. Dificuldade, todos têm, como sempre teve. Agora, passando fome, morrendo de fome na rua, eu não estou vendo, não. Eu não estou vendo, não. Esta é a grande verdade. Quer saber de uma coisa? PT, nunca mais. Deus nos livre dessa desgraça. Esta é a verdade.